Blues. Blues é um gênero musical estadunidense de origem afro-americana, surgido na década de 1890 no sul dos Estados Unidos. E a origem do gênero teve forte influência de cantos e letras típicas da cultura africana. Uma das características do blues são suas letras simples, porém fortes, grande entrega vocal e instrumentos como guitarra e piano. O blues, assim como outros gêneros musicais, exemplos o country e o jazz, eles nasceram da população negra dos Estados Unidos, mais precisamente no século XIX, em plantações de algodão no sul do país norte-americano. Os negros escravizados costumavam cantar enquanto trabalhavam. As músicas tinham influências de ritmos africanos e cantos religiosos. Originalmente, uma pessoa cantava e era seguida pelos demais, o que ficou conhecido como call and response, ou seja, chamada e resposta, numa tradução literal. A música africana foi combinada com a folk music da Europa, produzindo então o blues. Em seu surgimento, era comum que a maioria dos cantores de blues fosse, é claro, negros. O gênero só se tornou famoso após a Guerra Civil dos Estados Unidos, quando os escravizados foram emancipados. A partir de então, o blues migrou para as cidades do país, para as grandes cidades, tornando-se também influente entre a população branca. Existem diversos tipos de blues e muitos surgiram durante a sua popularização. Nos anos de 1920, por exemplo, surgiu o Delta Blues no Mississippi. Neste modelo, neste tipo, a guitarra e toda a harmonia são usadas para acompanhar os vocais dos cantores. O estilo é bastante rítmico, com grandes entregas vocais, letras simples e guitarra bastante presente. As melodias do blues têm uma característica melancólica, inclusive o nome do gênero teve origem nesse aspecto. Blues significa melancolia, tristeza. Essa tristeza pode ser pelo cotidiano, por um acontecimento específico ou mesmo por amor. A expressão "having the blues", algo como se sentindo para baixo ou se sentindo melancólico, se popularizou nesta época. Durante 1920, os cantores como Bessie Smith e Robert Johnson se tornaram muito populares. Além do Delta Blues, existem outras formas de blues. Nestas outras formas de blues, nós encontramos o blues country tradicional, que remete ao blues rural feito em Mississippi, o Delta. Tem o jump blues, forma mais dançante de blues e que foi precursora do R&B. Tem o boogie woogie, caracterizado pelo piano. Chicago Blues, que é uma espécie de Delta Blues mais eletrizante. Temos também o Cool Blues, também usa piano, porém de forma mais sofisticada. Tem muita influência do jazz. Tem o West Coast Blues, que possui uma batida dançante. Como a gente fala da popularização então do blues? Após então os anos ali, nos anos seguintes, a década de 1920, o blues ele se tornou cada vez mais popular nos Estados Unidos. E nesse período ele começou a se relacionar com outro gênero musical, o jazz. Pode-se dizer que um estilo influenciou o outro, já que ambos eram populares em clubes de música e na cultura preta e urbana. Foi nessa época que surgiram grandes nomes do blues, como Elmore James, Howlin' Wolf, T-Bone Walker e B.B. King.
A essa altura, o estilo estava em todo o território dos Estados Unidos da América, incluindo do Norte, em especial, é claro, Chicago. A partir de então, o blues sofreu alterações, ganhando novos ritmos, instrumentos e características rítmicas, o que resultou em gêneros como o rock e o R&B, que é Rhythm and Blues. T-Bone Walker foi um dos grandes nomes do ritmo e da música na época. Pioneiro, ele trouxe a guitarra de rock e sua técnica para o blues, colocando também amplificadores e um pouco de distorção. Já nos anos ou na década de 1960, o blues também começou a se popularizar na Europa, em especial no Reino Unido, no país de Gales. Então, é claro, nós vemos que o blues ele influenciou diversos outros gêneros musicais. Além da sua proximidade com o jazz, o blues e seus elementos influenciaram gêneros como a soul music e, claro, o rhythm and blues, que é o R&B. O rock, ele também foi um dos gêneros fortemente influenciados por ele, em especial artistas de rock dos anos de 1950 e 1960, como Elvis Presley, os Rolling Stones, Eric Clapton e até John Mayall. Apesar da sua origem em comum, ambos surgem em uma época ou no seio ali de uma população negra escravizada dos Estados Unidos. O jazz e o blues eles possuem diversas diferenças de estilo, como instrumentos utilizados. O jazz utiliza guitarra, piano, baixo, saxofone, trompete, clarinete, entre outros. E o blues utiliza alguns desses instrumentos, porém se diferencia pelo uso de contrabaixo, tambor e vocais marcados. A batida e o foco musical são uma das grandes diferenças entre os gêneros, enquanto o jazz foca no movimento e na criação de uma atmosfera sonora e abstrata, sem ter necessariamente um som previsto. O blues traz consigo a melancolia e a técnica instrumental direcionada. Porém, o caráter imprevisível do jazz é justamente o que assemelha ao blues, já que ele pode tomar diversos formatos, timbres e tons, inclusive os que caracterizam o blues. Além de T-Bone, um dos grandes nomes do blues foi, claro, B.B. King, o cantor e guitarrista estadunidense. Ele é reconhecido não apenas como um dos artistas que ajudaram a desenvolver o gênero, mas também como um dos nomes que o tornaram popular. Ele nasceu no Mississippi. O próprio nome artístico do cantor faz alusão ao gênero, já que B.B. se refere a Blues Boy, ou Garoto do Blues, numa tradução livre aí, né? Entre seus sucessos estão a Woke Up the Morning, Every Day I Have the Blues, Sweet 16 e The Thrill Is Gone, muitíssimo famosas. Se B.B. King foi uma das principais vozes masculinas do blues, Etta James certamente foi uma das grandes vozes femininas deste gênero musical. A norte-americana, ela foi uma grande, muito famosa cantora de blues, soul e rhythm and blues. Tornou-se mundialmente famosa pela sua voz potente e por suas letras melancólicas. E entre seus sucessos no gênero estão At Last, I'll Take Care of You e, claro, temos também I'd Rather Go Blind, grandes sucessos dessa cantora famosíssima. Blues, mais um vídeo aqui no nosso pensando no segundo vídeo aqui da nossa semana da Consciência Negra de 2023 e eu espero que vocês tenham gostado de mais esse material. Até amanhã, no nosso próximo encontro. Tchau, tchau.